Oi pessoal, e aí, tudo beleza? Saudade de vocês, né? Esperamos muito em breve estarmos juntinhos de novo. Mas enquanto não passa tudo isso, estou aqui eu e vocês aí assistindo a nossa aula. E na aula de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre a questão da pintura romana. O que aconteceu com essas pinturas, tá bom? Então vamos aprender, né? Como na aula passada nós aprendemos um pouquinho mais sobre a questão da escultura, da arquitetura e sobre alguns deuses da mitologia grega e romana, nessa aula de hoje nós iremos aprender sobre as pinturas e um pouquinho mais sobre a questão da arquitetura, quem foram os escultores. Bom, a história da pintura romana, ela pode ser traçada pelas paredes da cidade de Pompeia, que foi soterrada pelas cinzas do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. A erupção também soterrou a cidade de Herculano, mas em Pompeia, as cinzas vulcânicas ajudaram a preservar as cores das pinturas nas paredes das casas, que nós chamamos de afresco. A técnica do afresco consiste na aplicação da tinta sobre o gesso ainda molhado, o que ajuda a fixar a pintura. Com o tempo, a exposição da luz e ao ar, os pigmentos tendem a desaparecer, o que não ocorreu em Pompeia, justamente pelo evento da erupção. Então, como nós entendemos, as cinzas do vulcão ajudaram a preservar essa pintura, porque fizeram uma camada em cima, protegendo da exposição do sol e do ar, tá bom? Então, a pintura romana, ela passou por podemos dividir ela em 4 estilos. Bom, o primeiro estilo está em Pompeia, né, nas paredes da cidade de Pompeia. Bom, a pintura nas paredes de Pompeia, ela foi classificada em 4 estilos pelo alemão Augusto Mal no ano de 1840 a 1909, época que essa criatura viveu. No século XIX, os 2 primeiros estilos observados por Mal em Pompeia refletem o período republicano e imperial. Os afrescos populares foram pintados no período republicano, que terminou em 27 a.C. e não sofria influência artística grega. O primeiro estilo de Pompeia é denominado de incrustação e teria originado de leigos do período helenístico até o século III a.C. em Alexandria. É caracterizado por paredes coloridas e imitar retalhos em mármore. Nesse estilo, retângulos são interligados por meio de estuque e há a imposição de um efeito tridimensional. Eram usados mármores caros, importados com imensa variedade de cores para a decoração das paredes. Como nem todos tinham condições de pagar habilidosos pintores, então eles imitavam certos mármores. O segundo estilo em Pompeia é classificado como estilo arquitetônico e começou a ser usado no ano 80 a.C., permanecendo até o final do século. Esse estilo é uma mistura do primeiro período com mais blocos de mármores falso ao longo de suas paredes. Diferente do primeiro estilo, que permanecia no nível da parede, o segundo estilo tenta enganar a visão e dá a impressão ao observador de estar olhando através de uma janela onde há pinturas ilusionistas. No segundo estilo, os elementos arquitetônicos são usados para conduzir as pinturas e assim surgem imagens de colunas e relevos fantásticos, que dão a ilusão de movimento. Entre os exemplos desse tipo de pintura são as instaladas na Vila dos Mistérios. São pinturas em tamanho natural que envolvem o observador.
estilo é chamado de estilo enfeitado. O terceiro estilo de Pompeia surgiu no início do século I depois de Cristo e foi popular até no ano 50 depois de Cristo. Nesse estilo, as superfícies exibem planos monocromáticos, que há riquezas de detalhes. O exemplo da pintura do terceiro estilo é o painel com candelabro, em Vila Agripina Póstumas, que foi pintado no século I a.C. Nesse estilo foram incorporados colunas e frontões que só poderiam ser imaginados para uma parede pintada. No centro das paredes, os pintores exibiam cenas bucólicas da zona rural com gados, pastores, santuários e colinas. O estilo intricado, como foi batizado por Mao, foi muito usado no século I depois de Cristo, até a destruição de Pompeia. Este é considerado uma união dos três estilos. Então, nós chegamos aqui no quarto estilo de pintura romana. São usados blocos de mármores na base das paredes, assim como o primeiro estilo, cenas arquitetônicas naturalistas, como no segundo estilo, grandes superfícies planas com detalhes arquitetônicos no terceiro estilo. No quarto estilo, são encontrados ainda imagens em painéis centrais, incorporando mitologia, paisagens e imagens da vida cotidiana. A pintura e a arquitetura monumental em Roma permaneceu após a destruição de Pompeia, fato evidente. O prosseguimento, contudo, é denominado pastiche, quer dizer cópia de estilos, do que foram desenvolvidos anos antes da tragédia do Vesúvio. O centauro Quiron ensina Aquiles a tocar lira, que esse afresco ele foi encontrado na Itália. Nessa pintura romana, nós podemos ver como os artistas trabalharam a questão dos detalhes minuciosos. Então, os artistas romanos trabalharam uma grande variedade de temas, como acontecimentos históricos e cotidiano, lendas, conquistas militares, efígies e natureza morta. Então, isso são temas que está independente da época ou independente do lugar, sempre, na maioria das vezes, são cenas que são comuns para todos os artistas. As pinturas romanas, elas eram realizadas em murais, chamados de afresco, e possuíam tridimensionalidade. Os materiais utilizados variavam de metais em pó, vidros pulverizados, substâncias extraídas de moluscos, pó de madeira e até seiva de árvores. Além dos afrescos, encontramos também mosaicos romanos por todas as partes do Império. Eles variam de modelos contemplativos, de teselas brancas e negras, até a composição figurativa de várias cores. A arte romana, ela se fez presente na decoração. Por exemplo, em Pompeia, veremos o luxo das casas, com suas paredes decoradas, mosaicos diversos e utensílios domésticos. O mosaico ele foi muito utilizado na decoração dos muros e piso da arquitetura em geral. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém da cidade de Pompeia e Herculano. Então, essa foi a nossa aula de artes, né? Um pequeno resumo do que foi a pintura romana. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.